Como perder a vergonha de gravar e de aparecer na internet, no mundo digital, nas redes sociais? Principais dificuldades que as pessoas têm e que elas me falam, que elas sabem que elas têm, é vergonha. Então elas falam: "Eu tenho vergonha". Eu falo: "O que que te impede hoje de produzir conteúdo?". Vergonha. Toda palestra que eu vou, as pessoas levantam a mão: "Vergonha". Aí eu falo: "Mais alguém?". Aí, tipo assim, todo mundo levanta a mão e fala: "Vergonha", quem não tá produzindo, sabe. E a vergonha tem um jeito muito fácil de você pôr as coisas em perspectiva. Tem algumas dicas práticas, mas tem, um jeito fácil de você olhar a vergonha de uma outra forma, tá bom? Antes de tudo, oi, se você não me conhece, meu nome é Isabela Mate, eu trabalho há mais de 13 anos com o digital, empreendendo no digital, produzindo conteúdo, mas tendo empresa, sempre transformando o meu conteúdo em uma forma de potencializar os negócios que eu tenho e a minha mensagem de ajudar as pessoas. Então, se você gostar desse conteúdo e se ele te ajudar, já fique aqui no canal e também aqui embaixo tem o link de todas as minhas redes sociais, então fique em todas, porque são conteúdos diferentes, eu acho que você vai gostar. E também minha empresa de educação tem vários cursos, também tá aqui embaixo, o link, tudo na descrição, você encontra bonitinho, lindinho, beleza? Então vamos lá. Vergonha. Quando a gente para pra pensar, pra quem também não sabe, eu sou pós-graduada em filosofia, então eu sou muito boa de fazer perguntas. Eu sou um pouco perturbada, mas eu sou boa de fazer pergunta. Em qual sentido? Eu sei fazer perguntas muito boas, e eu sei racionalizar e fazer cada vez mais perguntas. Então quando alguém vem me falar vergonha, e eu faço isso em palestra, tá, gente? Quando alguém vem me falar: "Eu sinto vergonha", aí eu falo: "Vergonha de quê?". Aí a pessoa: "Ah, não sei". Eu falei: "Mas esse é o primeiro passo. Vergonha de quê?". "Ah, vergonha de me zoarem no trabalho". Beleza, a gente tá chegando em algum lugar. Quem? Vergonha de quem? Quem vai te zoar? "Ah, fulano de tal". Falar o quê? O que que essa pessoa vai falar? "Nossa, tá virando blogueirinho". Beleza, agora a gente chegou num ponto. Por que você se relaciona e é tão próximo de uma pessoa que te faz se sentir mal de falar ou fazer algo que você sabe que é importante para o seu futuro? Aí você começa a ver que tem atitudes práticas, como, por exemplo, você olhar para essa pessoa que fala coisas que você sabe quais são, olhar diferente para a relação. Por que que eu tô tão próxima dessa pessoa se ela só me põe para baixo? Por que que eu tô deixando essa pessoa me afetar tanto? Mas essa pessoa, ela tem uma vida que eu gostaria de ter? Se ela não tem uma vida que você gostaria de ter, será que faz sentido escutar um conselho ou uma opinião ou uma crítica dessa pessoa? Não tô falando para não escutar de ninguém, mas um primeiro passo para a gente perder a vergonha, não é nem perder, é superar a vergonha, é a gente racionalizar o que é a vergonha. Porque quando a gente tem um sentimento muito abstrato, a gente não consegue aterrissar e entender exatamente o que que a gente tem que fazer para não sentir mais aquilo, se aquilo é ruim pra gente. Então, você primeiro vai racionalizar a vergonha do quê, vergonha de quem, vergonha de falarem o quê. E aí você vai ver como que você consegue atuar para que essa dinâmica ou essa relação não esteja tão próxima a ponto de te afetar tanto assim. Ou que você ressignifique o que a pessoa fala e ao invés de entrar em você, você deixa voltar para a pessoa, deixa ela com o problema dela. Se ela acha que você postar é coisa de blogueirinho, esse é um problema dela, não é um problema seu. Você pode tornar seu, mas não é seu. Existem 2 tipos de problema, gente, o meu e o seu. Existe o seu problema e o problema do outro. Enquanto você pegar o problema do outro pra você, você vai deixar de fazer coisas que você quer, porque o outro falou A, B ou C. Então começa a dividir, esse é um problema seu, você acha que é blogueirinho e não quer postar, um problema é seu. O meu não é meu esse, é teu, entendeu? E isso começa a te dar mais fôlego. Outra coisa, a vergonha, ela é, na verdade, o nosso cérebro dando um sinal de alerta. Então é basicamente falando assim: "Ó, a gente nunca fez isso. Pode dar errado. Pode acontecer coisas ruins se a gente fizer isso". Por exemplo, eu palestro. A primeira palestra que eu fiz, eu estava morrendo de nervoso, de vergonha, sem dormir, não conseguia comer. Por quê? Porque eu não tinha experiência e porque eu não tinha tanto preparo. O jeito que eu lido para hoje não sentir vergonha de falar em qualquer palco, em português e inglês, se eu for palestrar, eu não sinto vergonha. Por quê? Porque o meu preparo e minha experiência estão do meu lado. Então, um jeito de você começar a tirar essa vergonha é se preparar. Então, se você tem vergonha de gravar um vídeo, sabe o que você faz? Você vai colocar um scriptzinho pro seu vídeo. Você vai colocar o que que eu vou falar, qual é a mensagem principal, quais são os tópicos. Beleza. Vê isso, vê isso, vê isso. Na hora de gravar, você sabe o que falar, de qual jeito e qual mensagem você quer transmitir. Então você vai sentir menos vergonha ou menos nervosinho, sabe? Que às vezes parece vergonha, mas é outra coisa. É ansiedade, sabe? Tipo assim.
insegurança, são outros sentimentos. Você vai trocar isso no preparo, você diminui o peso disso e traz mais o peso de animação. O que pode acontecer? Que pode acontecer se você postar aquela parada que você tanto quer? Às vezes, isso vai mudar a sua vida para sempre. Você tem noção que tem gente que às vezes com um vídeo, não é a maioria, não é o que acontece com a maioria, não é o que aconteceu comigo. Eu tô há, porra, 13 anos fazendo o negócio, por isso que eu faço o que eu faço e que eu tenho a audiência que eu tenho. Mas tem gente que com um vídeo muda a vida para sempre. Esse alguém pode ser você, provavelmente não vai ser, porque é uma exceção da exceção, mas pode ser e você pode nunca descobrir, porque você não tentou, entendeu? Um outro ponto também que eu acho que é muito importante para você ressignificar a vergonha, então até agora a gente tem o quê? Racionalizar a vergonha, se preparar. E com a experiência ela diminui, eu te garanto, diminui. Ah, eu tenho vergonha de falar em público. Conforme você vai falando em público e se colocando numa situação que é desconfortável, mas você tá preparado, ela vai diminuindo. Eu prometo pra você, é assim que acontece, tá? E o último ponto é o seguinte, cara, você tem que ter na sua vida muito claro prioridade. Qual é a prioridade na sua vida hoje? É a opinião do fulaninho ciclaninho ou é dar uma vida melhor para seus filhos? Quem tem filho vai entender isso, mas, por exemplo, dar uma educação excepcional para os meus filhos, poder proporcionar uma qualidade de vida com segurança, poder pagar um bom plano de saúde, poder morar num lugar que é legal, que é seguro para eles, poder pagar uma boa escola, isso pra mim é mais prioridade do que alguém que nunca me viu ou que me viu pode achar sobre o que eu vou fazer. Então, por exemplo, a minha avó paterna, ela viveu uma vida muito difícil. Ela queria, da infância, desde a infância, muito difícil, sempre quis estudar. Ela foi alfabetizada com 9 anos de idade, ela não sabia ler e escrever, nunca tinha conhecido uma boneca. E aí, quando ela conseguiu passar numa escola, porque ela estudava que nem uma maluca, e ela foi a primeira aluna da escola, tipo, durante todos os anos, assim. Ela era aquela aluna que ficava em primeiro, segundo lugar sempre, dos melhores alunos da escola inteira. Ela, quando estava no científico, que é o ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio hoje, era lá o científico naquela época, anos 50, mais ou menos. Ela queria muito fazer uma universidade. Só que naquela época, como mulher, ela teve que escolher entre casar com meu avô paterno ou fazer uma universidade, porque ela não podia ser mais letrada do que o marido. Ele não tinha o terceiro grau completo do científico, né? Então ela escolheu casar. Ela teve 3 filhos, um desses filhos é o meu pai. E ela se dedicou muito pra, tipo, educar esses filhos ali, só que o marido dela, o meu avô, Olavo, que eu nunca cheguei a conhecer, vocês vão entender por quê, ele faleceu do dia pra noite, em uma mesa de cirurgia, que não avisou ninguém, era algo de, né, tipo, rotina, entre aspas, que ele falou. Ele entrou numa mesa de cirurgia, nunca mais saiu, com 34 anos ela se viu viúva, com 3 filhos, cheia de dívidas, sem uma profissão e sem uma universidade. Então ela se viu numa situação de muito sacrifício, ela teve que trabalhar, e eles foram morar num pé de comunidade no Rio de Janeiro. Então ela teve que trabalhar pra caramba, ela queria oferecer a melhor educação, mas o meu pai sempre estudou em escola técnica, escola pública, sabe. E aí o meu pai queria muito ser rico, então ela teve que sacrificar muito, ela foi fazer direito, ela estudava de meia-noite às 5 horas da manhã, que era quando os filhos estavam dormindo, depois trabalhava o dia inteiro. Ela vendeu coisa do Paraguai, ela vendia tudo, sabe. Ela se sacrificou muito para criar os filhos e sempre falava que estude, estude, porque isso vai mudar a sua vida. E aí meu pai cresceu com essa crença. Então meu pai cresceu com a crença de estudar o estudo. Quando ele passou numa faculdade particular, ele trabalhava já, porque ele fez o ensino técnico para poder trabalhar, ele trabalhava, era lá estagiário, tem um negócio dele, e todo o salário dele ia para pagar o carnê da faculdade. Mas ele queria ser rico. Na cabeça do meu pai, eu quero ser rico. Por quê? Rico, eu vou poder dar educação boa para os meus filhos e eu nunca mais vou passar por dificuldade como eu passei e vi minha mãe passando e vou poder ajudar todo mundo. Então, na cabeça dele era ser rico. Ele fez uma faculdade que era a faculdade que ia dar dinheiro, não que ele gostava necessariamente. Ele trabalhava, tem que trabalhar 16 horas por dia, ele trabalhava. Ele entrou em uma empresa multinacional lá no piso e foi até diretoria e coisa e tal, mas durante 30 anos. Ele fez tudo pela família. E aí eu estudei em escola particular. Eu sempre tive uma educação, sabe, tipo, uma educação muito boa. Eu sempre vi meus pais ralando pra me dar uma educação muito boa. E aí, com 12 anos de idade, eu criei um negócio que também ajudou muito a situação familiar, e meu pai foi crescendo e tal. Mas eu vejo que, por exemplo, eu, quando fiz a minha pós-graduação em filosofia, a primeira pessoa que eu liguei foi minha avó. E falava: "Vó, você acredita que agora sua neta é pós-graduada em filosofia?" Aí ela começou a chorar. Eu falei: "Vó, obrigada.
Obrigada pelos sacrifícios que você fez, que impactaram a minha vida, mesmo que eu não fosse nascida. Você nem sabia disso, mas o sacrifício que você fez, as coisas que você priorizou me impactaram. Então, quando eu vejo isso, se minha avó tivesse tido vergonha, meu pai sempre falou pra mim: "Não tem tempo pra ter vergonha". Por exemplo, ele vendia coisa na faculdade, né, calcinha, tal, vendia tudo, roupa de mulher, vendia um monte de coisa, pra poder pagar, não só esse carnê da faculdade que ele trabalhava, mas pagar, tipo assim, né, comer, tipo, ter dinheiro para as coisinhas dele. E ele falava: "Filha, eu não tinha tempo pra ter vergonha, não dava, eu precisava sobreviver, não tinha tempo". E ele sempre fala: "Sem tempo pra vergonha, você tem que fazer o que você tem que fazer". E eu cresci com essa crença, então que sirva pra você pôr em perspectiva. O que é mais importante? Às vezes o trabalho que você pode colocar para o mundo vai impactar não só você, não só seus filhos, não só quem tá do teu lado, não só quem vai aprender com você, mas gente que nem nasceu, gente que nem tá aqui. E se você deixar de fazer, vai impactar também quem nem tá aqui. Então põe em perspectiva, porque você tem algo para trazer para o mundo, tem gente que precisa do que você sabe, tem gente que precisa daquilo que você viveu. E se você não traz isso para o mundo, é um desserviço para você, para o seu futuro e para todo mundo que se beneficiaria daquilo que você sabe. Então põe em perspectiva. Eu lembro sempre da minha avó, se eu sinto vergonha de qualquer coisa, eu falo, eu tô fazendo isso e eu sei por quê. E eu sei por quem que eu tô fazendo isso. E quando você põe isso na sua cabeça, a vergonha fica muito pequena. Ela fica até ridícula quando você fala em voz alta. E eu falo isso porque às vezes eu sinto vergonha de algumas coisas e eu falo, é ridículo isso, Isabela. Olha a oportunidade que tá na tua frente, você não vai aproveitar? Olha a oportunidade, mundo digital, você pegar um celular e poder atingir milhões de pessoas, vender produtos digitais, tipo, dentro da sua casa, você não vai aproveitar? Tem certeza? Então, pôr em perspectiva. Bom, dito isso, eu espero que tenha te ajudado a enxergar a vergonha de uma forma diferente e saber o que você tem que fazer a partir de agora, tá bom? E se você gostar, eu vou deixar aqui embaixo, eu tenho um podcast, o Isabela Mate Podcast, que é muito legal, minhas outras redes sociais, os treinamentos, e também se você puder comentar o que você achou, eu leio todos os comentários, eu gosto de responder, e se puder se inscrever no canal, a gente tem vídeos novos toda terça e quinta-feira, e deixar um like aqui, que eu sei que isso ajuda a impulsionar e levar pra mais gente. E se você puder, por último, tipo assim, você amou, mudou sua vida, se você puder compartilhar, grupo de amigos, suas redes sociais, no Instagram, você não tem noção do quanto isso vai me ajudar e o quanto isso pode ajudar outras pessoas. O meu trabalho aqui é trazer o meu conhecimento e minha experiência na forma mais fácil que as pessoas consigam compreender e aplicar na vida delas. Então, se eu conseguir fazer isso, fico muito grata e se você puder compartilhar com outras pessoas, ficarei mais grata ainda. Um beijo e te encontro no próximo vídeo.